tudo bem? Está começando por aqui mais um Podlex. Muito prazer estar aqui com vocês. Eu sou Damião Santos, advogado, vocês já me conhecem. E estou muito feliz para mais um episódio, o episódio 8, que temos hoje um assunto top para falarmos aqui, direito criminal. E já passo a palavra aqui para o meu parceiro Rodrigo Casemiro. Olá, como vão todos, né? Espero que estejam bem. Bom, hoje estamos recebendo um grande amigo, um grande colega, Dr. Maicon Vilaça. Poxa, o currículo do Dr. Maicon aqui para falar é até brincadeira, né? O negócio... Mas enfim, vamos. Advogado criminalista, professor universitário, mestre em Direito Penal pela PUC Minas, presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB, Minas Gerais, especialista em Direito Público pelo IDDE, especialista em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra, Portugal. Meu amigo, parabéns por esse currículo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Nós vamos aí trocar uma ideia hoje, bater um papo mais ou menos sobre direito penal e suas vertentes. Muito obrigado, seja bem-vindo. Que isso. Pessoal, agradeço o convite imensamente. Não consigo mensurar a alegria de estar aqui. E ainda quando ouvir o nosso professor Damião Santos falando aqui o episódio 8. E o número 8, ele traz para nós, de forma cabalística, a questão do infinito. Que ele é o início, meio e fim e não tem término. E quando você chega no fim, você está voltando para o início, é o 8. Então, é o que eu desejo para o Podlex, que seja eternamente, venha trazendo essas informações, esclarecendo para toda a sociedade, porque dos comentários que eu vejo do Podlex, não atinge só o mundo jurídico, consegue atingir a toda a sociedade de Minas Gerais. E estava conversando com vocês agora. Vocês estão chegando no estado de São Paulo já, tá? Coisa boa, hein? Meu caro amigo Rodrigo Casemiro. Cara, você lendo esse currículo aí, até fiquei arrepiado, viu? Essa leitura sua aí do Times. Não, putz. Vocês gostam de chamar do Times aí, tá? Não é possível, Mas muito obrigado pelo convite e vamos embora. E é um prazer inenarrável estar aqui com vocês, tá? Obrigado. Maicon, o prazer é todo nosso. Antes de mais nada, eu quero também estender os agradecimentos aí que o Rodrigo já deu início, né? O Maicon, pessoal, e aí eu já falo aqui diretamente para vocês, o Maicon é uma pessoa bacanérrima, um cara, tive o privilégio de conhecer na UAB, e é um cara que todo mundo adora, uma pessoa muito acolhedora, que sempre acolheu todas as pessoas que chegaram na UAB, né? Alunos, pessoas que se interessam pela UAB. Quando eu conheci, ele era presidente da Comissão de Direito Penal, que era uma comissão que era um sucesso absoluto dentro da UAB, e é um cara que vem crescendo profissionalmente, porque como pessoa já é um gigante. Conheço um pouco da história pessoal do Maicon, e é um prazer, Maicon, eu falo isso aqui olhando para você com muita sinceridade, é um prazer ter você aqui, e eu só desejo que essa caminhada sua seja longa na sua vida profissional e que você continue sendo esse profissional de sucesso, porque um ser humano de sucesso você já é. Então, seja muito bem-vindo ao nosso projeto, muito bem-vindo ao nosso Podlex, viu? Obrigado. E o cachê eu pago que horas? Nesses elogios você tem que pagar o cachê. Você tem que me falar. A vantagem é, tá vendo? Ele paga o cachê. Nós não estamos pagando o cachê, tá vendo? E tem que falar pro pessoal aí, ó, os patrocínios aí pro Podlex, vocês têm que pedir patrocínio. Sim, mandar, pessoal, vamos patrocinar o Podlex aí, mandar uma pizza. A gente começa a assistir esses podcasts pra todo lado, aí é pizza, é comida, é bebida, é churrasco. E tem que falar com o pessoal. Não, é pessoal, verdade. Estou tomando água, tá, pessoal? Inclusive, recebemos um contato hoje de um possível patrocinador do Podlex. Né? A gente vai iríamos conversar, mas acabou que não deu tempo, porque nós tínhamos que entrar no ar. Mas aí, né, possivelmente... Vem novidade, vem muita aí, tá? coisa bacana por aí. Não. Né? Bom, mais uma vez, lembrando, não esqueçam de inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o sininho. Por favor, isso é muito importante, vocês se inscreverem e ativar o sininho, porque isso vai demonstrando que vocês estão acompanhando da redundância dos nossos programas e a nossa dimensão de programa. Sim. Bom, deixa a primeira pergunta para ti. Bom, antes de adentrarmos direto no tema de direito penal, direito criminal e criminologia e todos os outros subtemas do direito penal, Maicon, eu queria te fazer uma pergunta mais pessoal. Por que a escolha do direito? Por que se tornar advogado criminalista? De onde veio essa inspiração? Fala para nós um pouco aí do início aí dessa trajetória. Damião, essa pergunta é um pouco complicada de responder, mas ela se torna fácil.
porque a gente tem que fazer um retorno de um tempo a qual não tinha uma expectativa de vida, de ser aquela pessoa que eu pretendia a todo momento buscar estudo, buscar ali um trabalho. E quando digo trabalho, porque eu vim de uma família pobre, uma família que não tinha condições financeiras para estar trazendo a possibilidade de estudar. E aí, família vem do interior, pô. Família chega do interior, com 10 filhos no interior, traz aqueles 10 filhos. Meu avô já veio fazendo aquele êxodo rural tardio. Ele veio com 42 anos e trouxe 6 dos 10 filhos. E aí meu avô se estabeleceu, Contagem era, como a gente sempre ouve isso em Contagem das abóboras. Era mato para todo lado, pô. Tinha mato para todo lado. E minha família começou a mexer no ramo de açougue. Foi uma oportunidade que apareceu na vida do meu avô, que ele começou a trabalhar para um amigo que ele conheceu aqui. E digo que quem acredita, talvez Deus, a força, a entidade que seja, apresenta e abre as portas para nós. E teve essa pessoa que buscou meu avô e falou, não, começa a trabalhar comigo. Conheceu meu avô, botou meu avô para trabalhar no comércio, era um açougue. 2 meses depois falou com meu avô assim, aqui, me compra o comércio, você fica aqui. Estou cansado de trabalhar, já ganhei muito dinheiro e você vai tocar. Naquilo, minha família usava era roupa de saco, aquele saco de feijão de 40 quilos, 50 quilos, minha família usava era aquilo na roça. Então, meu avô viu aquela oportunidade, olhou para o cara e falou, você tem certeza? Tenho. Meu avô comprou. 2 dias depois o cara voltou lá para o açougue, meu avô olhou assim e falou, uai, o que você está fazendo aqui? Ele falou, não, vim te ajudar, ensinar você a trabalhar aqui. E ajudava meu avô para passar o tempo. Aí meu avô conseguiu tratar da família toda, cuidar. Minha mãe saiu de um casamento tumultuado, um divórcio tumultuado e foi pro açougue. Aí eu comecei a lidar no comércio. E a lida no comércio, e eu vejo muito vocês fazendo essa entrevista aqui, mas você já me contou, já confidenciou, Damião, da sua vida no comércio. E na advocacia nós vendemos algo. Sim. E isso que nós vendemos para as pessoas, quem tem uma habilidade do comércio sai muito na frente. Eu tinha já essa habilidade, que eu fui criado dentro do comércio, e aí eu comecei a estudar em escola pública, a vida toda em escola pública. Por mais que a minha família começou a ter um comércio, não tinha condições financeiras, não é aquela coisa de ficar rico, milionário. Era para manter ali a alimentação, um lar, condições mínimas. E aí eu tive a oportunidade de estudar em escola pública, a oportunidade de estar em boas escolas públicas, não sei como é o ensino de hoje, mas na minha época era muito rigoroso e tinha que estudar mesmo. E eu tive essa possibilidade de estar perto de pessoas boas. E aquele nível de pessoas boas que eu estava, quando mais eles queriam crescer, mais me levavam por si só. Por quê? Quando você está ali na média daquelas pessoas ali e você está para baixo, aquelas pessoas te levam para cima. É verdade. E Steve Jobs fala isso. Falava, né? Steve Jobs faleceu. E ele falava que você é a média das 5 pessoas que você anda. Pô, se eu andar com pessoas ruins, eu estaria lá com eles só indo para baixo. E aí eu comecei sempre a andar com essas pessoas dentro de sala de aula. E aí no 3º ano do 2º grau, todo mundo lá fazendo vestibular, eu falei, vou fazer esse vestibular. E eu queria o direito por quê? Eu achava bonito a liturgia. O direito é muito bonito, essa liturgia. Você entrar numa sala de audiência com um terno, aquela coisa, né? A formalidade, isso é maravilhoso. E os olhos que se atraem para a profissão. E a profissão é maravilhosa. Eu sou apaixonado com a advocacia. E quando eu vi aquela formalidade, aquele modo de falar, o modo de trabalhar, aí eu vi que dava para ajudar as pessoas. Eu falei, pô, é isso aí que eu tenho que fazer. Porque várias pessoas já ajudaram a vida inteira a minha família. Era um modo de retribuir também ajudando as pessoas. A gente tem que devolver para a sociedade aquilo que a gente recebe dela. E sempre recebi boas coisas da sociedade. Então, naquela oportunidade, fiz um vestibular, passei no vestibular, pronto, passei vestibular na universidade privada. Eu sou filho da PUC, mas tinha que pagar a faculdade. Sim. O pessoal lá passou. E não era barato, né? Passou no vestibular. Eu fui daquela época, e acredito, claro, pela nossa idade aqui, que vocês também é daquela época que
vocês olhavam o resultado da faculdade no jornal. Sim. Eu olhei, peguei o jornal Estado de Minas e falei, pô, olha o meu nome lá, passei, fui falar com minha mãe, passei. Ela falou, vamos, beleza, só que vamos ter que trabalhar bastante. Eu falei, pô, eu já trabalho o dia inteiro, caramba, meu, vou ter que dobrar. E aí ela falou, vamos. E aí eu falei, beleza. Aí eu entrei na faculdade sem saber o que era uma petição. Cara, o que era uma petição? E aí, primeiro período, aí já vê aquele tiro, porrada e bomba, tendo aula assim, eu tô, gente, o que é isso? Porque o nível da faculdade é totalmente diferente daquele nível do ensino médio. Eu saí de ser menino, moleque, jovem, e entro para uma escola de homens e adultos e mulheres ali para todo lado e querendo buscar o melhor para si. A concorrência já começa ali, meu amigo. Ali você já demonstra, ali você separa o muro entre pessoas que estão ali sonhando em ser alguma coisa, querendo ali buscar o seu sonho na faculdade, da mesmice do ensino médio. Então você já começa, a universidade, o nome universidade é isso. Você amplia seu horizonte. Separa os homens dos meninos, né? Separou naquele momento. E aí, quando eu tive esse acesso na faculdade, eu falei, pô, que coisa legal. Aí eu comecei a ter aula aí, quando fala da advocacia criminal, fala, e aí, advocacia criminal, começou na faculdade? Começou na faculdade. Aí tive aula com uma professora, a professora pegava no meu pé pra caramba, meu. Minhas piores notas na faculdade eram em direito penal. E eu falo isso, ninguém acredita. E quando eu estou dando aula, as pessoas falam assim, ei, professor, você era bom aluno? Eu olhava e falava assim, era um excelente aluno. Mas a gente tem que ser claro, né? E aí, quando a gente estava fazendo aqui, eu passando o currículo para o doutor Rodrigo, eu falei, pô, Rodrigo, que ele colocou assim, professor universitário. Eu falei, não, advogado primeiro. Porque eu sou o advogado que dá aula. Que é raridade, né? Eu não sou o professor que advoga. Não que seja uma crítica, mas é uma raridade ter professores que de fato advogam. Essa é a diferença. Porque não é uma crítica. O advogado que dá aula é uma coisa, mas o professor que advoga, ele tem ali a exclusividade ali, a docência. Eu não. Eu vivo da minha advocacia. Eu dou aula porque eu gosto, porque eu apaixonei com a docência. Eu gosto de ensinar. Aquilo ali é o meu ponto de saída da advocacia, que a advocacia estressa. Cabelos brancos, careca, ansiedade. Ontem eu fui dormir 2 horas da manhã. Fui pro Mineirão, voltei do Mineirão, tinha que estudar um processo, cara. Audiência hoje. Aí, ó, de meia-noite às 2 da manhã estudando processo. Mas o povo não vê isso, não. O povo vê o quê? O que eu via lá, quando entrei na faculdade. O glamour, a formalidade, o paletó, a gravata. Carros maravilhosos. A pastinha de couro. Eu não uso pasta de couro. Tá doido? Pastinha de couro, meu? Pasta de couro, Pastinha de couro de jacaré. Fala a verdade, você tem Eu ando com mochila. O pessoal olha eu entrando fora com a mochilinha. Eu ando com a mochila. A pastinha de couro, não. Pô, estamos no pleno século de 21. O camarada vai arrancar lá papel. Me ajuda, pastinha de couro. Se eu entrar no fórum com a pastinha de couro, o pessoal vai falar que é dinheiro, pô. Tá doido? Gedel. Muito bom. O Michael, depois da pasta de couro, né, não tem nem muito o que falar, né? Mas, enfim, a tua trajetória, muito linda. Parabéns. Realmente, as pessoas veem exatamente o glamour da profissão. Não veem exatamente os tombos, o tempo que a gente tem que desprender para isso. Mas, enfim, vamos seguindo e tudo mais. Essa fala exatamente do professor que dá aula e o advogado do que dá aula tem uma diferença. Sem falar mal dos professores, mas numa conversa que nós tivemos com o Rogério, aqui, pegando exatamente ele falando isso. A faculdade hoje tem uma dificuldade, as faculdades, as universidades têm uma dificuldade de formar novos advogados. Porque os professores são muito bons, mas eles às vezes terminam a graduação, parte para uma pós-graduação até o próprio mestrado e voltam para dar aula. Então, eles não vivem o dia a dia da advocacia. E aí tem dificuldade para ensinar. Que conselho que você dá para esses alunos que estão saindo hoje da faculdade, achando que o direito penal, o direito criminal, dá dinheiro e é a solução da vida deles?
Como diz, né? Tem aquela vinheta do Instagram agora, doce, doce que nem mel. Não entra não, né? Não entra não, se não tem as mães, não entra não. Pô, Rodrigo, que essa avaliação sua aí, ela é pertinente, mas eu digo, não é só a questão dos professores. Hoje as faculdades têm os melhores profissionais ali para se dedicar ali na sua docência e ensinar os alunos. Talvez nós estamos num conflito de gerações muito pesado. E quando digo isso, porque as pessoas querem as coisas mais fáceis. As pessoas não querem passar aquele caminho. Cara, você tem que seguir o Egito, você tem que ir lá para fazer igual o José. José conseguiu o seu... ganhou vitórias, derrotas e derrotas a todo momento, até ter um momento de glória. Na advocacia a gente tem mais derrotas. A advocacia criminal, então, temos mais derrotas que vitórias. A gente vive de 85% a 90% de derrotas. Por quê? Porque nós estamos ali, na advocacia criminal, lidando ali com pessoas que são inimigas do Estado, inimigas da sociedade. A maioria são condenados. A gente consegue uma pena mínima, a gente consegue um benefício, mas sucesso em tudo a gente não consegue. E para esses alunos e essas alunas nossas, talvez eles querem a coisa pronta. Hoje, a geração iFood é isso. Que momento hoje que tem... Não critico, eu faço o pedido no iFood, mas qual é aquele momento que a pessoa quer realmente fazer uma comida, ter aquele trabalho de fazer a comida, de fazer o tempero, de socar o alho ali. Socar o alho, cortar a cebola, chorar. Não quer isso, não. As pessoas querem coisas prontas. E hoje, entrar na faculdade, querer coisas prontas e não passar por aquele ciclo de estudar, de se dedicar, de fazer um estágio, as pessoas não pensam nisso. As pessoas querem entrar na faculdade e falar, quero passar no concurso público. Hoje, a maioria entra na faculdade voltada ao concurso público. Os olhos é voltado para o concurso público. Por uma coisa, estabilidade. Cara, a pessoa olha e fala, não, eu vou ter estabilidade. Eu quero aposentar. Mas peraí. Pô, você está com 22 anos, você quer aposentar, meu? Calma. Mas não, porque eu quero ter uma estabilidade na carreira, o valor garantido. Pô, vai lá numa repartição pública. Vai lá trabalhar. Eu quero ver se é um céu igual você está endeusando aí. Porque hoje, depois do filme do Bop, Salve Meu Melhor Juiz 2008, criou a geração Capitão Nascimento. Hoje todo mundo quer ser polícia. Hoje o cara entra na faculdade querendo ser polícia. Porque acha bonito e tudo. Vai subir favela. Vai tomar tiro na favela. Porque a pessoa está pensando no salário e na estabilidade. Está pensando nisso, mas não está pensando no trabalho que vai ter. Todo mundo, independente da profissão que tenha, vai ter trabalho. Outro dia eu estava conversando com um colega, o colega falou, estou investindo na bolsa, estou virando trader. Eu falei, porra, caralho, a palavra trader, né? Bacana. E aí? Cara, estou estudando o tempo todo, estou aprendendo, eu vou ficar 2 anos por conta disso. Eu falei, nossa, 2 anos, tempo suficiente. Mas não vou aprender não, eu estou aprendendo a mexer. 2 anos é para mim aprender a mexer. Mas o que o pessoal tem de mercado de experiência aí, é muito tempo. O cara consegue pensar na frente e planejar. Mas o que está acontecendo isso? Agora, Rodrigo, as pessoas pensando muito no resultado e não no percurso. E a gente sabe que o resultado é importante. Mas, cara, não tem nada melhor que o percurso, o caminho que você transita. Você pode desejar a melhor viagem da sua vida de carro. Quando você chega no local lá, você fala assim, cheguei. Mas aquele percurso que você passou, aquela estrada que você passou, a dificuldade que você passou, às vezes a gente fala assim, nossa, a vida era tão boa quando as coisas eram difíceis. Não era que a vida era melhor, não. A gente estava fudido, sem dinheiro. Não sei se eu posso falar a palavra fudido, mas já falei, cara. Já falou. 2 vezes ainda por cima, né? Mas a gente estava naquele caminho lá, passando aquele sofrimento, tendo um terno para fazer a audiência a semana inteira. 2 blusas, 3 gravados. Eu chegava para o magistrado, já conhecia já, o terno andava sozinho já. Mas aquilo dali era gostoso de fazer aquilo dali. E as pessoas não querem passar mais por esse caminho. Querem as coisas fáceis. Acho que hoje é a geração de internet. Quer chegar num bar e postar uma foto que está num bar lá. Uma coisa bonita. As pessoas estão vendendo coisas que não são. E isso está passando pela faculdade. E te digo
O que vem passando, os alunos e alunas estão criando um índice de ansiedade muito grande para querer chegar naquele local, porque o coleguinha lá do Instagram lá está postando e não sabe se é verdade ou não. É isso que acontece, não quer passar pelo caminho. Então, conselho que eu vou dar para vocês, alunos e alunas, enfrentem o caminho. O caminho é de suma importância, o percurso, degrau a degrau. Construa a sua carreira de modo devagar. Não tenta acelerar a sua carreira achando que você vai dar conta, não. No meio do caminho, no meio do morro, você vai parar e vai cansar. Você vai estressar. A advocacia é paciência e tranquilidade. Quaisquer tipos da carreira que o direito oferece. E essa carreira do direito é uma carreira que cria um leque. Concurso público. Se você quer concurso público, antes de passar num concurso público, vá lá fazer um estágio. Vá lá. Você quer entrar para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, Polícia Federal? Vá lá, faz um estágio lá. Pega teu tempo de faculdade, faz um estágio lá. Ah, professor, mas eu não tenho tempo para fazer. Tem sim. Ah, mas a remuneração é baixa. Dane-se. Vai lá, você está construindo. Construa a tua carreira dentro de um estágio para você saber o que é realmente uma repartição pública, se aquilo dali é o que vai te deixar feliz. E os melhores profissionais são aqueles que são felizes na profissão. Eu tenho certeza que você passando por esse caminho e fazendo um teste antes, você vai se encontrar. Maravilha. É muito bom, né, logo após ouvirmos aí esse direcionamento aí do Dr. Maicon, principalmente muito voltado para os estudantes, né, que anseiam a advocacia e sobretudo a área criminal, Maicon. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo já falando tecnicamente de direito criminal, né, o seguinte: algumas pessoas, principalmente pessoas que não são da área jurídica, infelizmente, por questão de deficiência na educação, e eu falo deficiência na educação exatamente da base, né, de não saber valorizar quem de fato são os verdadeiros heróis da nossa nação, do nosso país. Algumas pessoas, por essa falta de educação, insistem em confundir a pessoa do advogado criminalista com o acusado. É o primeiro ponto, né? Infelizmente, eu já ouvi isso ainda antes de ingressar no direito. Eu ouvi certa pessoa falando que o advogado criminalista, e aqui vai a pimenta, né? Porque aqui é que é bacana esse momento de tratarmos do assunto. Eu ouvi certa pessoa falar que o advogado criminalista prestava um verdadeiro desserviço à sociedade. Uma vez que a polícia vai lá e prende, o advogado vai lá e solta. É uma coisa absurda, completamente absurda, e eu já adianto isso, mas eu gostaria que você, na condição de advogado militante no direito criminal, comentasse essa fala e um pouco dessa situação. Você usou um termo que eu devo admitir, é um termo muito preciso. Falta de educação. Falta de educação não é uma pessoa que... Você fala, você é sem educação. É a pessoa que não foi educada. Sim. A gente tem que levar isso. Que a pessoa não aprendeu, ela não teve uma disciplina, ela não teve ali resguardar o direito daquela outra e respeitar as pessoas. E a falta de educação não é só educar, é respeitar. Saber respeitar todos. Aí a gente começa a responder essa pergunta, que você fala que é pimenta, pô. Você já começa acelerando, isso é pimenta baiana, pô. É aquela que você coloca na boca lá, o beijo até incha. Vamos lá. Você tá rindo? Você tá rindo? Se essa show base, imagina as próximas perguntas. Imagina as próximas. Ainda bem, gente, que eu tô tomando água. Ainda bem, senão eu ia soltar aqui, mas tudo bem, vamos lá. Tá descontraído mesmo? Cara, isso é a sociedade inteira, em peso. Querem criminalizar a advocacia criminal. Já começa aí. Se você advoga para bandido, bandido é. Começa assim. Absurdo. Pô, você passa 5 anos estudando na faculdade. 2 de pós-graduação, de especialização. Mais 2 de mestrado. Para falar que você está criminalizando, que você está cometendo crime. É do caralho, meu irmão. E falar, que você advoga para bandido, para a escória da sociedade. Pô,
até você estar sentado naquele banquinho dos réus ali, você julga as pessoas. Mas no dia que você senta ali, ou você tem um parente sentado ali, você fala, nossa, é tão injusto ele estar ali, eu vou precisar de um advogado. Ser acusado, qualquer pessoa pode ser acusado. Eu posso ser acusado, você pode ser acusado, você. Sim. Acusação, todo mundo pode fazer. Defesa é necessária para todos. Para tanto que no direito penal, a defesa é obrigatória. Você pode ter cometido o crime mais horrendo possível. Você tem direito ao seu advogado e a sua advogada ali. Se você falar, olha, eu cometi esse crime, eu não quero meu advogado, não tem como, o Estado vai colocar um advogado para você lá. Porque o direito de defesa é sagrado. O que nós, advogados, fazemos é a aplicação da lei. Mas as pessoas confundem isso. O que nós exigimos é que seja aplicada as leis. A lei é dura, mas é lei. A lei é para todos, não é isso que se trata? Todo mundo fala isso? Não é só para favor rei. Não é só para o rei. É para toda a sociedade também. Então, se eu cometi um crime, eu tenho o direito de um julgamento justo e que seja aplicado aquelas regras daquele jogo. E essas regras daquele jogo é ali que está nas nossas leis. E aí, quando eu falo isso, e aí a pessoa vai te fazer esse comentário que fez contigo, mas aquela pessoa tem direito a um julgamento, por que contratar um advogado? Pô, todo mundo, estamos no país do futebol, Brasil, estamos em ano de Copa do Mundo. O juiz apitou errado? Ladrão, safado. Não é assim que a gente ouve? Sim. Não é um julgamento injusto? Mas a regra é... O Arnaldo, né? Parafraseando o Arnaldo. A regra é clara. Todo mundo já pegou esse jargão e começa a utilizar. Porque linha de impedimento? Hoje qualquer pessoa sabe o que é uma linha de impedimento que entende de futebol. Sabe a regra da linha de impedimento, sabe que 2 cartões amarelos ou um vermelho, isso é regra. Regra é lei. Só que aí tem aquele sentimento, foi ladrão, não foi arbitrário ou não. Nós estamos a um passo de garantir a condição de não arbitrariedade contra os nossos clientes. Estamos a um passo de ser aquele muro, talvez o muro das lamentações, mas de garantir a salvaguarda dele de uma punição indevida, uma punição majorada. É por isso que nós estamos ali, sim, para garantir a aplicação das leis e nunca ser confundido com o cliente. E que quem fala que advogado para bandido é bandido, é porque nunca precisou de um advogado. Mas quando passa por qualquer coisa, manda para o advogado. Oi, me responde uma pergunta? Que é uma consulta, né? É isso que acontece na nossa sociedade. Talvez estamos vivendo uma sociedade muito moralista, de um falso moralismo. É isso que está acontecendo. Porque bandido bom é bandido morto, mas é o cara que senta a porrada na mulher. E aí a gente tem que falar, mas sim, na hora que ele está lá na rua, lá não, porque advogado é isso, que bandido é aquilo. Quem nunca cometeu um crime, gente? Vamos lá. Mas qual crime? Porque nós, dentro do direito penal, nós falamos de seletividade penal. Seletividade. Questão tributária. Quem aqui não passou no sinal vermelho? Quem não avançou o sinal? Infração. Você sabe muito bem disso, é uma infração, é um crime, pô. Crime de trânsito. Quem aqui, vou desafiar vocês aqui, quem bebe? Quem bebe? Quem de vossas senhorias aqui, no almoço de domingo, tomou uma taça de vinho, tomou uma cachaçinha, cajibrina, tomou. Falou assim, não, vou levar minha mãe, vou levar meu pai, vou levar a namorada, o namorado, na casa dele. Pegou a direção do veículo. Cometeu um crime. E aí? Só que aí nós temos no Estado uma seletividade no direito penal. A gente sabe o que punir, a gente já sabe o que vai punir.
Porque você está naquela linha do direito penal. Então, todos hoje podem sim cometer um crime. E quando cometem, às vezes fala que não cometeu. Só não passou no pente do direito penal. Que quando passa, aí você agarrando aquele piolho. Leva mesmo. Entrando já exatamente dentro da punibilidade, dentro das sanções, eu entendo que as nossas leis, a lei é dura e ela existe, e o direito penal, as leis penais, o Código Penal, ele é duro, ele vale, mas nós entendemos também que a demora em algumas aplicabilidades, alguma coisa, até algumas pessoas voltam a cometer um crime exatamente porque tem a sensação de impunidade. Eu posso fazer porque não vai dar nada. E, às vezes, é menor de idade, eu faço porque eu sou menor. Às vezes eu faço. O que você fala sobre isso? Exatamente essa sensação de impunidade que, às vezes, acontece, apesar da lei ser boa. Rodrigo, para mim é um discurso tão ridículo isso, falar que estamos num país de impunidade. Ah, porque no Brasil acontece impunidade. Nunca se puniu tanto no Brasil e nunca se condenou tanto no Brasil, igual vem punindo e condenando. Pô, a gente está num país de expansão territorial imensa. E quando a gente vai analisar os dados, a gente tem quase 700 mil presos. É preso pra caramba. A maioria das condenações ali, aí cai na seletividade do direito penal. É tráfico, é crime contra o patrimônio, é crime contra a vida. Cometer o crime tem que ser punido, nos rigores da lei e conforme a lei. Se pune, se condena, o processo tem uma razoável duração, todo mundo sabe disso. Demora-se um pouco, mas ainda bem que se demora-se. Se o processo fosse muito rápido, teríamos julgamento de Instagram. Bauman falava isso da modernidade líquida. Hoje, se você fazer qualquer cagadinha no Instagram, filho, colocou lá, pá, cancela. Cancelamento hoje, uma blogueirinha, um blogueirinho no Instagram é o quê? É morte digital. É a morte digital. É pena de morte. E isso é de imediato. Todo mundo começa a bater. E hoje o tanto de pessoas que estão no Instagram, nas redes sociais, que entendem de processo, tá tremendo. Eu tô até com medo agora, né? Eu acho que tem outras faculdades formando pessoas aí nas redes sociais. Mas a questão é o seguinte, Rodrigo. Temos um alto número de pessoas presas, temos um alto número de processos a serem julgados, se condena bastante. O grande problema nosso é que se pune mal. Não é o tempo da pena no cárcere que vai fazer uma pessoa recuperar, não. Novamente, lembro a expressão que o professor Damião trouxe. Olhem para vocês verem. A falta de educação, de respeito. É educar aquela pessoa. Você foi preso hoje, tomou acima de 8 anos de cadeia, 8 anos e um dia regime fechado. No Brasil hoje, não tem estabelecimento prisional condizente com a dignidade humana. Temos que ser bem claros nisso. Isso você fala com grande propriedade, né? Grande propriedade. A DPF 347, que foi julgada há pouco tempo, declarou que o sistema brasileiro penitenciário é um estado de coisa inconstitucional. Nós defendemos a Constituição. E foi ontem, aniversário da Constituição, 34 anos da Constituição brasileira. E a todo momento nós falamos da Constituição. A todo momento a gente pede que se cumpra a Constituição democrática nossa. Mas nós temos um sistema prisional que não cumpre. Eu vou recuperar como? Eu vou levar esse cara para a rua como? Tenta-se fazer o máximo. O sistema prisional faz o máximo. Isso eu tenho que ser bem claro. Pelo menos o de Minas Gerais. Eu vejo o pessoal trabalhando mesmo.
Só que às vezes o problema não é da atual gestão, vem antigo. Pessoas que não resolveram lá atrás e mandam a bomba para agora. Sabe aquele processo chato? Eu não entendo muito de direito civil, não. Mas eu tenho certeza. Aquele usucapião que tem 10 anos e vai trocando de advogado direto. E você fala assim, você está trocando de advogado direto. Aí a pessoa vai, você dá um preço num honorário lá no alto. Bum! A pessoa vai assinar o contrato, você fala, putz, estou bem. Na hora que você pega aquele negócio, você fala, meu Deus, cobrei pouco. É isso. O sistema prisional chega nesse ponto. Vou ficar entre nós, só para começar a fazer uma digressão histórica. Nós temos, no sistema prisional, mais de 70% de pessoas que são negras. Vamos lá. Ah, por quê? Comete mais crime? Calma. A falta de educação, a falta de condições mínimas para estudo. Porque fala, mas, pô, tem bolsa. Pô, graças a Deus tem cota. Bom que alguém estipulou essa cota. Porque quando aconteceu a abolição da escravatura lá, ninguém fala. Assinaram lá a abolição da escravatura e falou, toma, tá livre, liberdade. Pô, a gente está em Minas Gerais, vamos pegar a Estrada Real. Mas o aluno, a aluna, o colega que mora em Minas não quer pegar a Estrada Real, quer ir para a praia, quer curtir, balada, vai aprender história, entra dentro do carro, sobe na moto, vai para a Estrada Real, vai conhecer a história de Minas Gerais, a história do Rio de Janeiro, que é a história do Brasil, vai conhecer. Você vai ver ali que a Estrada Real é formada por grandes fazendas, que eram grandes latifúndios, que esses grandes latifúndios, sobretudo, tinham o quê? Trabalho escravo. Aí vem ali, você vai à Estrada Real, chega até lá Paraty. Chega lá em Paraty, que era o plantio de cana de açúcar. E lá Paraty é conhecido hoje pela cachaça Gabriela, que é cravo e canela. Teve um autor global que deu esse nome, esqueci o nome dele aqui. Depois vocês vão colocar e edita aí. Edita e coloca o nome aí, viu, pessoal? Mas ele criou esse nome dessa cachaça. E quando a gente começa a construir essa história, passando de Ouro Preto para chegando em Paraty, nós vemos lá várias fazendas que foram desocupadas, que teve que mudar hoje. Paraty é ponto turístico, e lá não era ponto turístico. Pessoas que eram escravas param de ser escravas, porque houve uma abolição. E qual foi a política pública aplicável para falar, vem cá, vou te acolher? Não teve! Aí você pega Paraty ali e vai seguindo, vai chegar no Rio de Janeiro. Você vai lá para o Rio. Cara, imagina aqui que você está sendo perseguido. O escravo saiu ali, ganhou a abolição da escravatura. Ou ele voltava para aquela fazenda para comer e trabalhar lá a troco daquela saca de sal, que é o salário, né? Saca de sal. Ou ele tinha que procurar serviço em outro lugar. Quem ia oferecer serviço, com todo respeito por escravo? Não ia oferecer, não. Ah, se pegar um escravo aqui na minha fazenda, pô, tal, eu vou ter problema com isso. Que política pública que foi aplicada para eles? Nenhuma. Aí joga esses caras na rua. Tá lá o escravo. E aí manda os capatazes atrás dos escravos. O senhorzinho mandava, né? Aí ia. O branco, o louro dos olhos azuis, mandando nos escravos. Chicote, vamos buscar esses caras porque tem ninguém fiscalizando. Vamos botar eles para trabalhar aqui de novo. Vou matar. Se você está sendo perseguido, para onde você corre, meu amigo? Para o ponto mais alto. Você vai lá para o monte. Você vai para o morro. Rio de Janeiro, meu. Vamos para o morro. Vamos começar as ocupações do morro. Por quê? Lá, no topo do morro, eu consigo enxergar tudo que acontece ao redor. Eu consigo ver quem vai subir e quem vai descer do morro. Vamos começar a ocupar. Não teve política pública. A cagada de política pública deságua no nosso sistema prisional. E hoje nós temos isso. O déficit do nosso sistema prisional. Mas aí quando nós começamos a desenvolver um trabalho no sistema prisional para colocar o cara para estudar e trabalhar, é colônia de férias.
Tá aí, ó, projeto de lei que tá lá para ser aprovado no Senado lá, cortando a saída temporária. Saidinha. Ganhou esse nome. Pô, o cara tá no fechado muito tempo. Ele vai sair um dia ou outro para ter contato com a família, para retornar à sociedade. Bicho, você sai do sistema que nem um bicho. Você está numa cela desse tamanhozinho. Você não está trabalhando e estudando no sistema, não. Brasil. Aí outro dia eu estava fazendo um estudo comparado, uma conversa. Uma conhecida aqui da cidade de Contagem foi presa por tráfico de drogas na Alemanha. Cara, eu fiquei assustado. Falei, nossa, essa menina é. Falei, nossa, cresceu comigo. Aí você fala assim, aí você começa a julgar a pessoa, né? Pô, a gente é advogado, mas de vez em quando a gente vira juiz, né? Eu não sirvo para ser juiz, não, tá? Eu sou muito parcial. Eu acho que eu não sirvo, não. Tá doido? Tô vendo trem errado lá, eu falo, nossa, eu não sirvo, não. Pode deixar gravado aí, eu acho que eu não consigo ser, não. E falo com vocês. E aí, foi condenado, cumpri um tempo no fechado. Obrigatoriamente ela está estudando lá dentro do sistema prisional, fazendo curso. E obrigatoriamente trabalhando. Pô, chuta quanto que ela está ganhando. 1.000 euros. Cara, faz essa conta. E aí você vai falar, pô, Michael, você não pode fazer essa conta. Posso sim, cara. O cara está dentro do sistema prisional lá, trabalhando lá, rendendo lá. E se ela voltar para o Brasil lá, por mês ela está tirando 4 pau. O euro está quanto? O euro está 6 conto, não é? Está um pouco abaixo do dólar. Pouca coisa. Então, 5 conto. Por mês, 5 pau. Eu conversando com uma pessoa que falou isso, a pessoa falou assim, ó, vou até lá para a Alemanha. Eu olhei assim, eu falei, me contrata antes. Você não contrata. Mas é isso, o sistema prisional é esse. E aí a gente tem esse ar de impunidade, mas essa impunidade é por isso. Que a pessoa não conhece o que a gente vive. As pessoas falam, mas não pensam, não estudam. E aí fica vendendo essas falsas promessas aí. Muito bom. Damião? Maicon, eu já estou percebendo que nós teríamos aqui assunto para a gente falar 5 programas, no mínimo. Eu falo pra caramba, bicho. Não. Você está perfeito nas suas falas. Eu estou falando... Fala isso que eu volto. Não, é verdade, porque eu estou aqui pensando em diversas coisas da área criminal que a gente pode falar, mas muitas mesmo. Só que a gente tem que, principalmente, privilegiar as pessoas que mandaram as perguntas para nós, né? Nós lançamos aí essa semana... pedindo para que as pessoas interagissem e nós recebemos algumas perguntas. Só que, antes de mais nada, eu percebi que existem algumas perguntas aqui que são meio de cunho político. Só que, em respeito às pessoas que mandaram, a gente vai ter que fazer, porque uma das propostas é que o nosso podcast seria um podcast 100% jurídico, e será, né? Sem nenhum tipo de viés, sem nenhum tipo de lado político, né? Principalmente nós estamos vivendo aí ainda a ressaca das eleições aí principalmente aí do primeiro turno, né? Mas nós temos aqui algumas perguntas e eu gostaria de fazer elas assim, e para você poder dar essa resposta aí para os nossos ouvintes. Senta o pé, filho, tá? Senta o aço. E só para lembrar, quando fala de um podcast jurídico, vai envolver política, mas não política partidária. Política partidária é outra coisa. Política é discutir a polis que é a cidade. Sim. E o mundo jurídico discute muito bem isso. Sim. Perfeitamente. Bora. A primeira pergunta aqui, eu vou iniciar, é uma pergunta... O perfil do Instagram está Scantechoff. Não sei o que significa, mas a pergunta é o seguinte. Doutor Maicon, qual a sua visão sobre o entendimento do STF ao proibir a prisão em segunda instância? Scantechoff. Isso aí deve ser uma página do Instagram aí. Se for o nome da pessoa aí, parabéns à sua mãe, viu? Vai tomar um processo. Scantechoff. Isso aí deve ser abreviado. Sua mãe teve uma mentalidade boa, mas tudo bem. Ou não. Vamos lá. Vamos discutir o entendimento do STF em segunda instância. É proibir mesmo a prisão. Não tem trânsito em julgado da decisão, não. Trânsito em julgado da decisão é quando você não tem mais a opção de recorrer. Quantas mil vezes já chegamos no STF e já mudamos resultado? Há pouco tempo agora, eu cheguei no STJ, assumi o processo do colega, o colega estava preso, eu vi lá uma possibilidade de um pedido e já tinha sido julgado lá, já tinha um acórdão já,
Eu falei, eu vou fazer um agravo regimental. Agravo regimental. Puf, despachei. Cara, eu virei o entendimento. As pessoas olham o efeito... tá solto ou não tá solto. Prende-se ou não prende. A nossa Constituição é bem clara. Só após o trânsito em julgado da decisão que pode prender. Nós temos outros tipos de prisões, que são prisões preventivas, prisões temporárias, prisão em flagrante. Mas você tem um tempo para ser julgado nesse processo. Se você não foi julgado naquele processo, coloca-se na rua. A prisão é a última ratio. A gente, em regra, deveria sempre responder o processo em liberdade. E esse processo em liberdade que nós vamos responder, o STF tem que cumprir a Constituição. Se tem motivo para recorrer e está no prazo de recurso, tem que ser obedecido. É uma posição acertadíssima que demorou muito. Poxa, vamos lá. Houve uma virada, e eu lembro disso até hoje. 16 de fevereiro de 2016. Decretou a prisão sem esgotar o trânsito em julgado. Foi a época que iniciou. Habeas corpus 126.292. Foi esse habeas corpus que virou. Ele mandou prender todo mundo que tinha chance de recurso. Aí beleza, você prende. Aí depois, você prova que é inocente, você prova lá que não tinha nada daquilo. Você vai devolver como aquela prisão para a pessoa? Então a prisão tem que ser a última ratio. Só depois que transitar em julgado a decisão. Esse é o motivo. É muito claro. É muito acertado. Agora as pessoas têm que começar a entender isso. Porque hoje virou uma fábrica de prisão preventiva. Virou uma fábrica de prender para depois justificar a prisão. É o cuidado que nós temos que tomar. Então o STF, quando ele barra a prisão na segunda instância e volta o entendimento da Constituição, ele está cumprindo a Constituição. E vamos lá. Pô, cara, Constituição de 88... É claro isso. A leitura não é difícil, não. A leitura não é difícil. A decisão foi baseada numa questão política, não política partidária. Política. Decidiu pela maioria. Porque a maioria opina. Cara, a STF não tem que ficar ouvindo o povo, não. É posição contra-majoritária. Se o povo falar que vai ter pena de morte agora, o STF vai falar que não tem, porque ele tem que ser o guardião da Constituição. Esse é o papel do STF. Papel primordial. Se faz ou não faz, aí é outra discussão. Bom, privilegiando, aí também nessa mesma sequência, a Thaís, vou fazer duas perguntas à Thaís. A Tata Lau, até um grande abraço para a Thaís. Nós já conversamos, falamos com ela outras vezes aí, e ela mandou duas. Eu vou mandar as duas perguntas dela de uma vez, que são bem tranquilas aí. Bom, a primeira é, onde fez estágio na graduação? E a segunda, por que escolheu o direito penal? Acho que a segunda, boa parte já está respondida. Mas, enfim, Thaís, um grande abraço. Tá aí a tua resposta daqui a pouquinho. Pô, essa água tá doce, hein? É a água, viu, gente? Thaís, um abraço para você, Thaís, uma excelente aluna. Tive a oportunidade do semestre passado ministrar aula para ela, muito dedicada e gosta mesmo de estudar. Gosta muito. Tive a oportunidade de levar a turma da Thaís para conhecer a PAC. Uma turma que eu levei para a PAC Betim. Betim, aqui do lado, cidade próxima nossa, criou uma PAC. E ela saiu de lá fascinada, que é um sistema que difere do sistema convencional de prisão. Thaís, vamos lá. Então, a primeira pergunta que ela faz, aonde eu fiz estágio? Ô, Thaís, sabe aquele caminho que eu iniciei aqui e falei com vocês de passar o percurso? Fiz estágio no Juizado Especial. Vou contar para vocês. Aí eu estava na faculdade e precisava fazer o estágio. Eu, além de fazer a faculdade, eu tinha que trabalhar no comércio com minha mãe. E falei, preciso aprender uma carreira jurídica. Vamos passar. Aí o pessoal da faculdade comentou, tá tendo vaga lá no Juizado Especial. Falei, pô, o Juizado Especial é perto da minha casa. Dá para mim sair da faculdade, passar no Juizado Especial, fazer estágio lá e ir trabalhar. Eu não almoçava não, cara. Não almoçava não. Cara, ia pra faculdade, tinha só o dinheiro ali do ônibus. Se eu comesse um pão de queijo dentro da faculdade, ó, a pé, filho. Lá da PUC Contagem, lá pro bairro Alvorada, uns 4 km andando.
Os 4 km. O pessoal não olha isso. Beleza. Aí eu fui fazer o estágio lá no juizado especial. Cheguei lá, falei, e aí, como que é para fazer estágio? Conheci o pessoal lá, e aí foi fazer uma entrevista. Eu lembro disso na entrevista. Por que você quer fazer estágio aqui? Eu ia falar assim, porque é próximo da minha casa. Não pode, né? Próximo da minha casa, facilidade. E daqui eu saio para trabalho. E aí, cara, foi uma coisa formalizada, aquela... Lembra que eu falei da liturgia do direito? Foi aquela coisa, sentei na mesa, aí vi o administrador lá do juizado fazendo a entrevista comigo. E o senhor pretende fazer aqui para fazer o quê? Eu falei, eu quero advogar. E eu já tinha interesse de advogar. Mas eu quero conhecer o sistema judiciário por dentro. Quero saber como que funciona a máquina do judiciário. Quero saber o que um estagiário faz, o que um servidor faz, o que um juiz faz. Beleza. Eu fui para o juizado especial. Eu fiquei 2 anos no juizado especial. Eu passei por 2 coordenadoras. Minha última, Márcia. Márcia, um abraço. E eu levei toda a minha turma para fazer estágio lá, porque era voluntário. Não era contratado, não. Hoje o pessoal está no céu, contrato, recebendo remuneração. Mas o meu tinha que ser voluntário. Por que tinha que ser voluntário o meu? Porque era o tempo que eu tinha para ficar lá. Eu chegava 12:30, eu saía um pouquinho mais cedo da aula. Geralmente matava o último horário da PUC, que ia até 12:20. Dava 12:00, saía, ia direto para lá, chegava lá, já ia direto para o estágio, fazia a termação. Fiquei na termação 2 anos, voluntário, e aprendendo. O dono do comércio está aí, a vender. Só que eu não vendia nada, não. Eu ouvia o pessoal, que você ouve, e eles falavam, eu estou tendo problema com prestador de serviço, estou tendo problema com o vizinho, tal. E eu, tá mesmo. Às vezes a gente até opinava, né? Não pode falar, né? Mas a gente opinava, né? Que vizinho, esse vizinho é danado, né? E aí fazia a termação do pessoal, voluntário, sem ganhar nada, e saía de lá. 3:30, 4 horas da tarde, porque se eu fosse contratado eu tinha que ficar até as 18. Saía 3:30 da tarde, ia para o comércio para ajudar até as 9 horas da noite. Cara, e fiz lá. E foi a época que eu mais aprendi. Não... E aí o pessoal, mas você advoga no direito penal. Mas a gente aprende de tudo, pô. E aí a gente ouve os casos e vai tendo contato. E aí, consumidor. Então, eu era fera em direito consumidor. Eu era fera em direito civil. Vizinhança, então, eu sei até onde o cano passa, dependendo. Hein? Lá, o cano tem que passar aqui. Hein? O engenheiro fala, mas por quê? Porque está lá no Código Civil. Eu era estagiário, pô, voluntário. E sempre falo, vai fazer estágio. Eu fiz no juizado especial. Eu não tive contato com estágio em escritório de advocacia. Aí que vem a pegada. Eu tive problemas no início da minha advocacia com isso. Porque eu vi o judiciário por dentro, mas não vi como que é gerir um escritório por dentro. E não tem faculdade que ensina para vocês não, tá? Com todo o respeito às faculdades. Mas não te ensina a administrar um escritório de advocacia. Não te ensina o que você precisa ter no escritório de advocacia e qual a logística que você faz de trabalho. Nós temos que aprender isso na marra. E aqueles que não tiveram a oportunidade de passar por um escritório de advocacia e aprender a logística do escritório, não é nem pagar conta, que pagar conta é fácil, pô. Mas a logística de processo, como chega cliente, o tempo de entrega, como que você faz, como que recebe, não tive isso. Tive isso no comércio. Mas fiz estágio no juizado especial. Muito bom. Só um detalhe. Pode. Eu estou observando aqui, o azul era obrigatório hoje? Uniforme, né? É uniforme? Eu recebi essa mensagem de azul hoje. Então, pronto, é só para saber. Não foi só porque eu não De azul. Todo mundo de azul. Michael, temos aqui mais 2 perguntas da mesma pessoa, do mesmo perfil de Instagram, né? E é uma pergunta granada, tá? E eu já vou fazer as 2, porque aí você já pode responder, né? Porque temos outras aí também. Tem uma né? granada aqui também. Tem uma granada? Tem. Essa Então, pergunta granada, e aí você manda pro editor. Ô, editor, edita aí, coloca aquela vinheta lá daquela música lá do Bumbum Granada. Aí você joga ela, tá? Coloca ela, viu, editor? É a pergunta granada. Então é o seguinte, as 2 perguntas. Uma é mais tranquila, mas a granada mesmo é só a primeira. Explica, por favor, o processo do Lula. Ele foi inocentado ou absolvido? É a primeira pergunta. E a outra, essa é granada.
E a outra pergunta, que aí você já faz aí a resposta, porque aí a gente já finaliza esse grupo de perguntas da mesma pessoa. Qual o caso mais difícil que você já defendeu? Aí você escolhe. Essa pessoa deve ser a mesma que fez a pergunta lá do STF. Foi, a mesma pessoa. Tem certeza? A mãe judiou do nome, aí a pessoa vai fazer umas perguntas dessas, brincadeiras à parte. Então, o processo do Lula foi anulado. Anulou. A prova é ilícita total. Acabou. Acabou o processo. Aí a pessoa fica... Ele foi absolvido. O processo foi anulado, ele foi absolvido. Ele foi inocentado. Para ele ser condenado, precisa de uma sentença de transitado em julgado. Não tem sentença de trânsito em julgado. Não tem como a gente julgar, decidir com provas ilícitas. O processo é maquiado, o processo ele é contaminado. Imagina, eu estou ouvindo você a vida inteira e conheço você. Eu vou ser parcial. Já falei isso com você. Falei que eu não sirvo para ser juiz hoje. Eu terei uma parcialidade porque eu te conheço. Aí eu vou decidir nesse sentido. Aí quando já tem um ranço inquisitorial, já tem problemas ali anteriores que vai para dentro do processo, é para anular o processo. Demorou até muito para anular o processo. Demorou até demais para anular o processo. Quem julgou o Lula lá, que eu não falo o nome, prefiro não falar, catendo a questão jurídica, o magistrado, ele não teve cunho para anular o processo em primeira instância. E depois o tribunal também não teve. Teve que chegar no STF para anular o processo de uma prova ilícita. Ele foi absolvido. Agora falar, ele é inocentado, ele não foi condenado. Não tem condenação. Então não tem nem que sequer falar que ele foi inocentado. Ele é inocente até que se prove o contrário. Presunção da inocência. Ele já é inocente. A questão é essa. Presume-se ele inocente. Quando perde essa presunção de inocência? Com a condenação. Houve condenação com trânsito julgado? Não. Então ele é inocente. Ele não foi inocentado. Ele já era inocente. Essa é a questão. Se eu já sou uma coisa, não tem como eu ser ela mais não. Eu já sou ela, eu já sou inocente. Ele já era inocente. Se houve a decisão, se tivesse uma sentença transitada em julgado condenando ele, ok. Mas não tem sentença transitada em julgado. Não tem. Ou seja, ele foi absolvido, foi nulo o processo, e ele não é que ele foi inocentado, ele já é e já era inocente ao tempo de ser julgado. Que a gente só perde essa presunção quando tem o trânsito em julgado da decisão definitiva. Só complementando, e aí... Tem a segunda. Tem a segunda. Responde a segunda, depois a gente volta nesse Não, ponto. complementa, papai. Continuidade. Isso é importante. Hoje você vai pagar cerveja. Isso é importante. Porque algumas pessoas têm exatamente falado o seguinte, Maicon, ele foi condenado em 3 instâncias, digamos assim, né? Juízo monocrático, o Tribunal Regional lá do Paraná, e depois STJ. E algumas pessoas falam exatamente dessa questão. Eu gostaria só que você explicasse para os nossos ouvintes o que significa o trânsito em julgado. Porque uma vez que não é mais, ninguém deve ser considerado culpado, senão o trânsito em julgado, e foi derrubado o trânsito em julgado em sede de segunda instância, né? Só devendo ser considerado, obviamente, depois que chegar no STF e não passou, eu só queria que você explicasse isso para que as pessoas tirassem essa ideia, né? Fala-se muito disso. O que houve da não consideração de trânsito julgado para prisão é execução provisória da pena. Provisória. Se executa provisória uma pena. Isso é tão arriscado que a nossa Constituição vedou isso. De 88. Isso é uma garantia constitucional de batalhas históricas. Porque vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar às penas medievais. Me dá seu braço aqui. Você roubou. Corte sua mão. Pelo processo na primeira instância aqui, você roubou. Cortei tua mão. Aí você foi para a segunda instância. Aí lá você foi absolvido porque realmente você não roubou. Eu vou colar sua mão como, filho? Eu executei provisoriamente a pena. Execução provisória da pena é vedado no Brasil por isso.
O trauma que a gente causa. O que aconteceu com o entendimento do STF à época, que houve até a prisão, executaram provisoriamente uma pena, ou seja, anteciparam uma pena sem o cara ser condenado. É isso que aconteceu. Foi claro. Agora, porque chegou lá no STF. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o número de horas de audiência e dividir pelo tempo de condenação. O número de horas que um advogado atua fazendo as perguntas numa audiência. E divide pelo tempo da condenação. Vamos ver se tem uma relatividade. Vamos ver qual fica maior. Às vezes a gente trabalha minutos numa audiência para uma condenação de uma vida inteira de uma pessoa. E aí quando a gente está numa audiência, o magistrado, doutor, olha e fala assim, também é fantasia? Vocês lembram do programa? Fantasia? As meninas ficavam assim. Estou perguntando. Estou exercendo meu direito de defesa. Que a gente tem que ser bem claro. Quanto mais eu trabalho em prol do meu cliente, às vezes não é nem para buscar uma liberdade, mas é para tentar justificar todos os atos que ele fez ali e esclarecer os fatos. Porque quem investiga está fazendo papel lá parcial. Ele tem que justificar o serviço dele. Imagina, numa operação dessa do Lula, cara, o quanto que foi gasto de dinheiro público. Ninguém fala isso. Se o cara fez ou não fez, meu caro Damião, não cabe a gente falar porque não teve decisão transitada em julgada. Mas e o dinheiro público que foi gasto, mal gasto para uma... Não posso falar merda, né? Uma bosta de uma investigação para chegar lá e ter prova ilícita. É isso que a gente tem que bater, cara. Então faz o negócio direito. Faz o negócio direito. Faz o negócio direito, investiga direito. Inclusive, é algo que eu queria muito falar sobre essa questão. Mas aí, né, enfim... Bom, eu estou percebendo que o Rodrigo quer falar alguma coisa sobre isso. Eu quero trazer o seguinte. Quando nós estamos exatamente no período eleitoral. Então, quando falamos sobre condenação do Lula, aqui, o Podlex, ele é apolítico. Então, nós estamos falando de um processo judicial. Nós estamos falando juridicamente. Pegamos o exemplo aí do Lula, mas não somos pró-Bolsonaro, não somos pró-Lula. Aqui não se discute esse tipo de política partidária, deixando claro nisso. E, pegando exatamente nesse contexto, eu falo que eu gosto do direito penal e advogo em algumas coisas, mas muito mais, como eu falo, é uma aventura, não é uma aventura, mas uma satisfação muito mais particular. Então, por exemplo, alguns processos, alguns criminais que eu tenho no escritório são muito mais tranquilos, aqueles processos que a gente consegue conduzir. É uma coisa bem mais diferente da tua área, que é 100% focada. E falo, eu nunca fiz um júri e hoje eu até tenho vontade de fazer, mas ainda eu entendo que isso tem que ter não só gosto, você tem que ter competência para isto. E o meu foco é outro. Apesar de que hoje eu tenho muito mais o criminal tributário, né? Então é um outro foco que vem disso. Mas hoje, pegando exatamente essa fala do processo que aconteceu com o Lula, que é o fruto da árvore envenenada, né? Da mesma forma que fizeram com ele, nós vemos acontecer isso hoje. Hoje, infelizmente, na ânsia de condenar, faz a busca das provas do mesmo jeito. Nisso, aí eu vou entrar naquela pergunta. A polícia prendeu uma pessoa e tudo. Ela pode pegar essa pessoa, dependendo do crime, lógico, né? Ir na casa dela, dar geral, fazer tudo. Quais são as possibilidades? O que a polícia pode fazer? Isso aí, eu só emendei que era uma pergunta Essa pergunta é muito boa, Rodrigo. Essa pergunta é muito boa. Eu estou tentando achar exatamente a pessoa. Aqui, ó. Renova a embreagem, mandou. A polícia sempre precisa de um mandado para realizar uma busca. Eu só dei uma mudada nessa pergunta, mas isso. Prendeu, ela pode tudo. Renova a embreagem. Vou ter desconto lá, né? Já tô fazendo aqui, ó o marketing para você que renova embreagem. Pessoal, vamos trocar as embreagens lá no Renova Embreagens, tá? O cara participa do Podlex jurídico, meu. O cara deveria estar lá nos grupos de WhatsApp dele lá de Mundos das Embreagens. Não, o cara tá no podcast jurídico. Foda. Mas vamos lá, descontraído, que como vocês dizem, né? Tem que ser descontraído esse tema. Tem que ser. Seja leve. Cara, imagina o seguinte, nesse processo, por mais que nós declaramos aqui, vocês já deixaram bem claro que o Podlex, ele é apolítico nesse sentido partidário,
que não envolve nessas questões. E, querendo ou não, somos advogados. Nós vamos tratar de questão processual. Exatamente. Cara, quebraram o sigilo do advogado do ex-presidente da República. Daqui a pouco eu tô olhando no meu escritório assim, ó, deve ter alguma coisa aqui, deve ter uma escuta. Pô, a verdade é essa. Qual que é a nossa garantia? Se fizeram isso com um advogado de um ex-presidente da República, grampearam um ex-presidente da República. Ex-presidente, a gente está falando do maior cargo do país. É o chefe do executivo. É o cara que manda na porra toda. E aí fazem dessa forma. Já assistiu Batman? Um monte, né? Um monte, todo mundo já, né? Todo mundo é amante do Batman, né? Todo mundo gosta do Batman. É o cara que prende o bandido. É o cara que faz justiça. Ele é o justiceiro mascarado. É assim que fala. Aí o cara põe a capa preta, que lembra muito quem? Magistrado, com todo o devido respeito. Mas lembra não a pessoa, mas a figura da autoridade que se incorpora ali. Porque é um personagem que está ali. Saiu o magistrado, é aquela pessoa que você vai tomar uma cerveja no bar, que vai conversar com ele, vai jogar conversa fora, vai jogar bola com ele, vai brincar com ele. Mas quando você põe a capa do Batman, meu amigo, o Batman prende, espanca, só não mata, que o Batman não mata. Mas ele faz justiça com as próprias mãos. Nós temos que tomar um cuidado imenso, que se para buscar justiça a gente suja as nossas mãos, estamos errados. Nós temos que agir conforme a lei. Em estrito rigor da lei mesmo. Desde quando nós entramos na faculdade de Direito, e quem forma aí para cargos de segurança pública sabe como que é o procedimento de iniciar uma prisão até terminar uma prisão. É manual. É manual. Todo mundo hoje não entra no carro e não põe o cinto para não tomar uma multa? Todo mundo não faz isso? Foi uma questão de educação que a gente teve isso, porque meu avô andava sem cinto. Mas com o tempo a gente começa a ver que é para a nossa segurança. Chegou dentro do carro, coloca o cinto, porque hoje todos os carros começam a apitar, aquele barulhinho, começa a apitar. Aquilo ali é questão de segurança, é um reforço positivo. Às vezes negativo, tu tem aquele barulho, mas você vai e coloca. Se executa-se qualquer prisão de forma lícita, resultado do processo lá no final é condenação. Se tudo tramitou de forma legal, de forma comum, de forma certa, cumpriu os protocolos, a prisão é executada. Mas não vá fazer justiça com as próprias mãos, não. Não vá com sentimento pessoal, porque nós aprendemos dentro do direito administrativo os 5 princípios lá. E dentre eles, um dos mais importantes que eu falo com todo mundo fala legalidade. Cara, a legalidade tem que cumprir a lei mesmo. É óbvio. Mas é a impessoalidade. Cara, você está com a caneta na mão. Você é o cara que vai prender. Vai! Não, não vai não. Ah, mas ele é bandido mesmo. Não vai nesse sentido, não, cara. Cumpra o seu papel. Tenha impessoalidade no seu ato. Não comece a ter pessoalidade, não. Você levou para sua pessoalidade, que eu sou inimigo de fulano, que eu quero combater o crime, tu está totalmente errado. Vai lá, pede a exclusão dos quadros do Estado e vai embora. Porque você ultrapassou, você colocou na tua cabeça. E eu falo muito isso da geração Nascimento. A gente tem que tomar cuidado muito com isso. É cumprir a lei conforme a lei manda. E aí, quando você me faz essa pergunta, cara, eu estou lá na atuação. E eu, claro, eu entendo a questão da atuação da segurança pública, atento pra caramba. Você está lá pronto para pegar fulano, está em flagrante delito, fundadas suspeitas, e quando a gente fala fundadas suspeitas, dá um leque de uma abertura semântica, você vai falar o que é fundadas suspeitas. E essa fundadas suspeitas, aí se a gente cai lá para o estereótipo do direito penal. E esse estereótipo vai lá para a seletividade. Hoje, se passar um cara correndo para o seu lado e com todo o devido respeito, se o cara for negro, a polícia pega na hora. Com todo o respeito. Às vezes está correndo só para pegar o ônibus, né? Às vezes tá fazendo caminhada, porra. Tá correndo.
Cooperzinho dele. Agora, se passar um cara claro, é dessa mesma maneira. E o que eu faço com meus alunos é o seguinte: mando todo mundo fechar o olho dentro de sala de aula. Pensa na turma de medicina da Federal. Quem pensou que tem algum negro ali? Pensa no juiz. Não pensa. Então, essas fundadas suspeitas é muito difícil. Que a gente já vem com um racismo estrutural, uma seletividade estrutural do direito penal. Hoje, o policial está ali em flagrante delito, ele vai entrar. Só que eu falo e aí, eu atuo muito para guardas municipais, eu falo, você não pode ir, que você é guarda municipal, você defende o patrimônio. Se é questão de patrimônio municipal, você atua. Se não for, chama a polícia, doutor, mas vai fugir com a res furtiva? Foda-se. Mas a pessoa está lá. Foda-se, cara. Não ultrapasse esse limite. Doutor, tem como jogar no chão aqui. Não ultrapasse esse limite. Toma cuidado. Tua carreira, guarda a tua carreira. Combata o bom combate. Não vá fazer excessos. Porque esse excesso aí, que é você, Damião, é você, Casimiro, sou eu, advogado, que vou bater. É nesse excesso. É o excesso que o cara faz lá, que eu vou jogar lá no processo administrativo lá, vai responder um PAD. É tomar cuidado, cumpre conforme a lei. Mas doutor, o crime está aumentando. Filho, você não é combatente do crime, não. Você não combate o crime. Você não está ali para fazer isso, não. Temos políticas públicas criminais e penitenciárias para isso. Vamos desenvolver um trabalho nesse sentido. Vamos educar, a educação novamente, para resguardar. Você falou o caso aí, a pergunta. Posso entrar na casa de fulano sem mandato? Depende. Flagrante delito. Você está lá acompanhando, viu toda a res furtiva, você pode entrar. E se existir a res furtiva lá dentro, se existir a materialidade do crime lá, sim. Mas hoje nós temos que tomar cuidado. O horário, nós podemos entrar lá. A gente tem que tomar um cuidado muito grande. Porque as pessoas hoje podem entender que foi dentro de uma casa sem o mandato e joga no flagrante. O que eu falo com meus clientes, que eu advogo muito para policial e muito para a guarda municipal. E eu falo isso com as pessoas porque é nesse erro que o cara toma um processo administrativo e responde uma ação penal. Está entrando, pega um documento, cara. Eu falo lá que a pessoa está autorizando a entrar na sua casa, filma. São Paulo está maravilhoso, o índice de criminalidade caiu, e só que eles falam do índice de criminalidade do policial executando um delito ali contra um cidadão ali, que o policial, às vezes o cidadão cometeu, foi um transgressor, cometeu, o policial entra lá, quebra o portão, crime de dano, vai caralhada a 4. Entra lá e pega esse camarada. E aí, hoje com a câmera evita até uma violência, o policial fica resguardado para ele também, e sobretudo, as pessoas não falam, o número de processos administrativos diminuíram assim, exorbitantemente, porque às vezes a pessoa estava ali só fazendo a função dele, às vezes não é ele que está fazendo ali, é como ele foi criado para aquilo dali, como que ele foi ensinado. As pessoas não discutem isso. A gente tem que rediscutir. A gente parou, e aí quando eu vou voltar no que você falou, Rodrigo, não é política partidária, é discutir política, é discutir a cidade. As pessoas pararam de discutir a cidade. Hoje só se discute a cidade, olha para você ter ideia, que ideia, através de uma política partidária. Quem de nós senta e realmente vai discutir se não tivermos participando de uma instituição, seja ela democrática, seja ela uma instituição social, com fins democráticos? Só assim que a gente discute a cidade. Vocês, na OAB, discutem a cidade. Pensam a cidade. Você, dentro da Transcom, discute a cidade e repensa isso. Então, é só através das instituições que nós temos que fazer isso. Fora isso, acabou. Você vai, está indo para casa, ninguém está discutindo mais a cidade. Só nós. Esse é o problema. Que enquanto a gente não discutir essas questões, o mundo vai ser o mundo do jeito que vai ser aí, do jeito que está indo. Maicon, esse é o momento que vocês vão perceber que a nossa, lá no YouTube, vai estar explodindo, nesse momento já está explodindo de
de mensagens, né, se contrapondo a algumas ideias que foram faladas. Com certeza. Né, com certeza. Com certeza. E aí eu queria só fazer uma alerta aqui muito importante, porque aí a gente vai ter que trabalhar nessas respostas, entendendo, pessoal, que aqui é uma questão técnica, extremamente técnica dentro da lei. Como o Dr. Maicon falou muito bem, se eu tiver errado ele vai me corrigir, não está se tratando aqui, né, se ocorreu ou se não ocorreu, se fez ou se não fez. Esse julgamento a gente deixa para você na condição de eleitor, diante daquilo que você viu, diante de tudo aquilo que você ouviu. Agora, de forma técnica, é o que está sendo abordado aqui com um profissional especialista em direito criminal, falando dentro do direito positivado, o direito que está escrito no papel. São as regras do jogo. E tudo o que aconteceu aconteceu dentro dessas regras desse jogo. Agora, outras questões subjetivas, deixamos para você, eleitor, fazer esse julgamento. Tá bom? Agora, dentro das regras técnicas, é isso que a gente está tratando aqui. Não estamos aqui dando opiniões sobre questões políticas, né? Estamos falando dentro dessas regras do jogo. Era só essa observação que eu queria fazer. E ficou a última pergunta que eu acho que você não respondeu. Qual o caso mais difícil que você atuou? Eu acho que o caso mais difícil que eu tô tendo que executar é estar aqui nesse Podlex. Só pergunta pesada. Como você disse mesmo, pergunta granada. Solta a vinheta, DJ, bumbum granada. Mas aqui, Tomahawk, Alzheimer. Mas brincadeiras à parte, pessoal. Incrível que pareça, todos os casos eu entendo que eles são difíceis. Todos os casos. Direito penal, direito criminal, ele é assim. Nós temos todos os casos. Quando a gente bate o olho e fala, nossa, esse caso aqui é tranquilo. Você chega na audiência e é um inferno, o trem vira do caralho. Você fala, putz, o trem virou todo. Mas é questão, lá no escritório, a gente tem um trabalho de processo estratégico. A gente olha qual que é a prova e vai com base na prova. E, querendo ou não, se está certo ou está errado, no direito não existe isso. É quem prova mais. A prova é do Ministério Público. No direito penal é isso. Quem tem o ônus probatório é o Ministério Público. É ele que leva a prova. E eu tive processos lá que pessoas realmente eram inocentes. Quando eu peguei para fazer o recurso do cara, o cara falou, pô, Michael, eu sou inocente. Eu olhei e falei, putz, cara, você é inocente? Você teve essa prova e tu não colocou? Ah, não, porque o outro colega falou que a prova é do Ministério Público. Eu falei, do caralho, velho, é do Ministério Público mesmo. Mas, pô, você tinha o trunfo lá. Era só você chegar lá e já jogaram cachanga? Chegar lá, cachanga! Acabou o jogo. Esse aí não é da minha época não, pô. Nem daqui de BH, pô. Não é possível. Isso? Mas é o momento. E aí eu falo com vocês que eu já tive casos, não vou me lembrar de um específico que é difícil, mas eu já tive casos de o pau comer na audiência, o cliente ser absolvido, o cliente ser condenado. E já tive casos que a gente vai fazer um recurso e fala assim, esse recurso aqui não vai dar nada. Esse coloca a tese lá e do nada você descobre uma prova. E hoje eu falo com todo mundo. Você tem um celular, e quando eu falo celular, porque hoje voltamos a uma época que nós temos que provar que nós somos inocentes. O mais difícil é isso. E o mais difícil é isso. Eu fico triste com isso, porque a presunção de inocência não serve mais. Qualquer indício hoje é que você fez isso. E o cara toma aquela pessoalidade e joga naquela pessoalidade. E aí você tem que andar com o celular hoje. O celular hoje é a tua prova que você está em outro local. Rastreio da estação radiobase. Tive um caso há pouco tempo agora. E o cara que fala. E eu estava por um correio. E eu tô vendo o cara falando, não, doutor, não estava lá não, não estava lá não, não estava lá não, não estava lá não. E eu falei, gente, o cara tá falando que não estava lá e... Eu tô assim, eu falei ao meu cliente, cara, você conhece esse cara? Eu falei, nem sei quem que é esse cara não, nunca vi esse cara. Meu cliente também não tinha nada a ver com o caso. E eu falei, mas, pô, que merda, hein? Ele falou, é merda do caralho mesmo. Esse cara aí, vou falar com você, nem da cidade ele é. Eu falei, putz, grila. Foi uma filmagem que eles fizeram, jogaram ele no inquérito.
Cara, na câmera de longe, a câmera não tem imagem nítida. Nos fornece xerox. Aí colocaram lá no PDF, lá no processo lá, processo agora criminal todo é eletrônico. Aí eu olhei lá e falei assim, mas realmente, não dá pra ver, não era meu cliente mesmo, né? Eu falei pro meu cliente, vou dar um palpite pro colega lá. Ele falou, uai, isso não vai me atrapalhar não? Eu falei, não, deixa eu ir lá. Cheguei no colega e falei, colega, pergunta se o seu cliente se você estava com o celular no dia, se você estava trabalhando, se ele anda com o celular, se ele tem celular, porque pô, hoje é difícil o cara não ter celular, né? Qualquer que seja o celular hoje, é todo celular hoje eu acredito que é smartphone. Acho que não tem ninguém que não tem um smartphone. Você acessa uma conta do Google. Hoje quase todo mundo tem uma conta do Google. Se é Android, tem uma conta do Google. Se é iOS, tem uma conta no iCloud. Falei com ele, o celular dele é o quê? É Samsung. Ih, acabei de falar a marca, hein? Ela vai patrocinar aqui pra mulher, que sem problema. Ótimo. Vai ficar lá batendo ali na televisão. Samsung. Tum, tum, tum. Vocês até tamparam a marca da televisão. Lógico. Samsung, patrocina aqui. É Mas e aí eu falei, Samsung tal. Falei, cara, digita esse endereço de e-mail no celular dele e vamos pesquisar. O celular dele tá prendido, doutor. Tá. Pede o celular. Tava prendido, a gente tava no fórum. E aí, conversando com a autoridade judicial, o juiz falou, uai, só o celular que vocês querem? A gente pode mandar buscar na polícia lá. Só para ver aqui, doutor, liga o celular. Colocou a bateria, o juiz, muito paciente, cara, extremamente cortês, um baita juiz. Aí, expliquei a situação, a gente acessa um site. E eu não vou falar o site porque eu não vou ensinar isso, eu vou ganhar dinheiro com isso. É lógico. Você não vai O cara vai me procurar por isso. É lógico. Acessa o site, você vinculou. Se tem conta vinculada no Gmail, vai estar lá onde você estava no dia lá do seu rastreio, cara. Aí no dia estava numa cidade de 140 quilômetros, que é a cidade dele. E o cara tá preso. Estava preso, tinha 4 meses. Que ele foi confundido. Ele teve uma passagem por tráfico quando era moleque, lá 18, 19 anos. Agora ele com 26 anos, trabalhando. Ele estava dentro da empresa, ele mostrou lá o rastreio dele dentro da empresa, voltando, saindo de casa, indo para a empresa, fazendo uma entrega para o cliente e voltando. Uma coisa de 140 quilômetros que ele tinha que percorrer para cometer o crime e voltar para casa. Que não seria ele. Pá! Aí, é um caso que eu falo, todos os casos são difíceis? São. Alguns me lembram mais difícil? Só um que eu vou lembrar. E não é direito penal. Qual? Foi inventar de fazer o divórcio de um amigo meu, cara. Puta que eu... Porra. Caralho, meu. Você não tem noção. E o cara descobre dois dos quatro filhos não era dele. Putz. E eram os 2 filhos do meio, cara. Aí não fala o nome dele não, hein? Pô, mas depois agora... Vocês vão procurar lá no Instagram. Ih, não vai achar não. Depois agora... Foi o caso mais difícil que eu tive. Mais difícil, que eu entrei com sede no trem. E aí, a gente teve um bom divórcio. Que menos mal. Bom, entendo que infelizmente começamos a caminhar. São muitas... Porque na realidade eu estou falando isso, Damião, porque na realidade, olha a quantidade de perguntas que ainda temos. Ó, até o pessoal poderem ver o negócio, quantidade fora que você tem. Só que se ficarmos aí, que nós vamos ficar para o programa de 5 horas. Direito penal é melhor que direito civil. Tá vendo? Nós vamos ter que combinar um outro dia com o Michael, né? Porque o direito penal ele é muito amplo. Nós não falamos assim nem um terço do... Mas tem uma pergunta que aqui. Pode que é um tomahawk mesmo. Vai lá. Que o próprio Michael falou e tudo mais. Quem mandou foi o Dilermano Júnior. Importante. Dilermano. Ele pergunta, Michael, corrupção no judiciário, tem? Você por que você deu uma risada? Ele que falou, não foi eu não. Você deu uma risada? Eu sou obrigado, ó, tá aqui, ó, Dilermano, tá aqui. Cara, então, ó, meu amigo, não vem. Não tenho notícias. Não tenho notícias de corrupção no judiciário. Só posso falar aquilo que eu tenho notícias, que eu tenho ciência e tenho sabedoria. Se alguém tiver alguma coisa, manda pra mim aí, pessoal, porque isso aí é informação boa, né?
E aí, manda pra mim, mas eu não tenho notícias e falo de Dilermano. Dilermano é o meu presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários lá da cidade de São Sebastião do Paraíso. Um abraço para São Sebastião do Paraíso. Tô falando com vocês estão chegando do lado de São Paulo. Vocês estão do lado de São Paulo, pessoal. Olha para vocês verem onde vocês conseguiram chegar já. E, olha, não tenho notícias. Se tem, tá na caixinha de Pandora. Dilermano, espero ter respondido, né? Automaticamente. É uma pergunta bomba mesmo, até porque nós não sabemos. Solta a vinheta, DJ! Mas obrigado pela participação. Damião, deixar para você. Eu, antes de finalizar, pelo avançar das horas, infelizmente, pessoal, mas assim, eu lamento muito a gente ter que terminar esse programa agora, mas temos realmente que cumprir aí esse, né, o que foi que nós pré-estabelecemos. Queria ter perguntado para ele sobre o sistema penitenciário, um monte Tem de coisa. muita coisa para falar. Mas eu gostaria de terminar com uma última pergunta minha, Maicon. É o seguinte, eu ouvi um certo palestrante, certa vez, falar que o criminalista é um rei sem reino, porque muitas vezes ele cria aquela tese maravilhosa e quando chega no momento ali da audiência, infelizmente isso é reduzido a nada. A pergunta que eu te faço, é a minha última pergunta hoje, tem tantas outras, se você concorda com essa fala. E outra, qual é a importância do Ministério Público nessa situação? Sabe, por exemplo, o criminalista de fato, ele é um rei sem reino? Cara, se aquela era Tomahawk, imagina essa. cara, isso aí é uma guerra biológica. Isso é para matar a humanidade inteira. O criminalista é um rei sem reino. Você trabalha, faz uma tese maravilhosa, chega lá na audiência, pô. O processo tem que ser justificado. Imagina um cara que está preso 6, 7 meses. Aí você pega uma tese lá, em primeira instância, o magistrado assusta. Ele fala, pô, esse cara tá preso tem 7 meses. Se eu colocar isso... E aí a gente tem que colocar também na ponta da caneta que, pô, se tem uma coisa que é difícil pra caramba, eu falo, eu sou muito ruim pra decidir, eu não posso ser magistrado hoje. Eu tenho que ter, pelo menos daqui uns... se eu for algum dia magistrado para decidir qualquer coisa que seja na vida, daqui uns 15 anos para mim ter maturidade. Decidir é algo tão difícil quanto levantar da cama. Quando você vai colocar o pé fora da cama, você não sabe se coloca o pé direito ou esquerdo para ter uma superstição. Você fica pensando, se eu colocar o pé esquerdo, começa o dia mal. Se eu colocar o pé direito, e se você canhoto, porra? Você começa a pensar muita coisa. Mas decidir é foda. Imagina, esse cara tá preso 7 meses. E aí você solta o camarada. Ele estava preso por violência doméstica. Soltou porque a tese foi boa, que tinha que soltar. Só que ele vai ser julgado ainda. E vai ter a decisão. Ele vai lá e volta e comete o crime, cara. Mata a mulher. Cara, o magistrado vai olhar pra mão dele e vai falar assim, tá suja. Eu que soltei ele. Pesa. Cara, do mesmo jeito que nós chegamos e colocamos a cabeça no travesseiro e ficamos lembrando de todos os nossos processos, pô, você acha que o magistrado não chega em casa e fica assim, pô, tô com aquele processo. Cara, quando eu chego para fazer audiência, eu tenho liberdade com o juiz, eu vejo que o cara tá com olho fundo. Eu não pergunto se é gandaia, não, porque eu sei que não é. Eu falo assim, doutor, essa noite você virou a noite estudando processo, né? Você deve estar afiado, né? Não, doutor, tô com um processo aqui que tá me tirando a paz. Porque decidir é difícil, cara. E no criminal é mais difícil ainda. Lidar com pessoas que cometem crime e que a gente quer dar sempre o melhor para elas, para ressocializar elas, devolver-elas para a sociedade, mas também tem um lado de garantir a sociedade também. Vou prender para afastar aquela pessoa do convívio social, porque ela não está bem para o convívio social hoje. Então eu segrego ela. Então você vai para uma tese dessa, você olha para o magistrado e fala assim, segura, você até olha e dá aquela risadinha, e aí vai tomar uma porrada em primeira instância, vai para o tribunal. Às vezes você tem a melhor tese, às vezes você tem você encaixa a tese, você tem a prova da absolvição, você tem a prova da inocência, você tem a prova que muda o processo, mas por uma questão
decisória, e não política partidária, política da garantia Da ordem pública. da ordem pública, um termo tão chavão, tão vago. Mantenho preso, condeno. E, isso acontece. Cansei de chegar derrotado em casa e falar assim, gente... Tinha tudo para absorver. Não, enxuguei gelo. Enxuguei gelo. E quando eu falo isso, as pessoas podem... Eu tenho certeza, você falou, é o ponto máximo. As pessoas vão estar lá, o advogado enxugou gelo na audiência. Porque os haters estão preparados. Os caras querem te destruir, irmão. O cara não gosta de você. Você já parou para pensar que quantas vezes a gente chega no fórum, o cara não gosta de você? Por mais que você cumprimenta todo mundo, a gente não... Nem sempre a gente agrada todo mundo. Jesus Cristo andou com 12 e um fraquejou, meu. Não traiu ele. Imagina nós que convivemos nesse mundo aí, lotado de pessoas. A gente chega no fórum com a melhor tese. Acaba a audiência, você sai do fórum, o estagiário está lá, devagar se fodeu, Você chega em casa, você chega em casa, tomou. Cara, outro dia eu fui fazer uma audiência, né? E aí eu tô lá, fazendo audiência, tranquilo. Aí o colega advogado tá lá, tranquilo também fazendo audiência, e vai fazer uma pergunta e tal. Aí do nada, uma briga, eu assustei, falei, uai, os dois estão brigando aí, ué, que tá doido? Começou a brigar advogado, começou a brigar magistrado, promotor, quase enfiando soco no outro. Eu falei, gente, peraí, não tô entendendo não, ué. O que tá acontecendo com vocês aqui? Faça cada um teu papel. As pessoas não veem isso. E aí eu vi um outro colega advogado, não, mas também uma pergunta dessa, pô, velho, deixa o cara perguntar. Para de criticar, o cara tem coragem. Porque é muito fácil criticar, cara. Criticar é bom demais. Você critica, você aponta o dedo. Engenheiro de obra pronta. É fácil. Apontar o dedo é muito fácil. Isso, quando você fala que é ser rei sem ter reino, é isso. Você chega numa audiência, o magistrado tem o teu reino. Ele manda ali dentro, ele preside. E quando nós iniciamos aqui o Podlex, eu falei aquele amor que eu tenho com a liturgia, aquilo que me levou para o direito, eu acho isso excepcional. Cara, tratar um magistrado com educação. Tem que tratar com educação. Eu vejo, porque... Eu falei, cara estudou, passou no concurso público, ele é juiz, é ele que manda ali, ele que preside. É o magistrado, ele que preside. Ah, doutor, mas o senhor está sendo conivente? Conivente não. Se pisar no meu calo, do jeito que veio, vai também. Mas eu faço isso de forma, no papel. Eu vou ficar batendo boca com os outros. Cara, você é doido. Ô, doutor, tudo bem. O senhor acha que o senhor está certo, que o entendimento do senhor é esse? Consta aí na ata de audiência aí que eu fiz esse requerimento, pronto, e acabou. Ficar batendo, outro dia sai um vídeo aí do cara mandando desembargador para aquele lugar. Você é doido, cara. Se eu não ganho um argumento jurídico, eu vou ganhar uma briga? Cara, e aí todo mundo... É uma crítica que eu falo do reino, vai cair no reino. Quem que é... Eu sempre pergunto isso para os meus alunos. Quem é que tem que saber mais do processo dentro da sala da audiência? Os alunos, juiz, promotor. Vai. É você, advogado, que tem que saber mais do processo. Você está lá, seu cliente está te pagando para isso. Você tem que saber do processo tudo, saber a página, saber tudo que tem do processo. Tem que fazer um mapa de defesa, saber todas as estratégias. Se eu for por esse caminho, se negou essa pergunta, eu já tenho que fazer essa. E nós somos conhecidos por pensamento rápido. Não é porque nós temos resposta na ponta da língua, que às vezes a gente não tem a resposta na ponta da língua, mas a gente tem o raciocínio suficientemente rápido para saber o caminho que a gente vai tomar, porque a gente já estudou o processo. E quando você está vendo um caminho lá desse, dando porrada, eu só consta em ata, só isso que eu vou fazer o pedido. Eu cheguei, parei, eu falei, não sei o que vocês estão arrumando não, mas eu acho que a gente pode resolver isso aqui num boteco. Só tem uma dessa. Os caras, não,
a gente realmente está brigando aqui, desnecessário. Acabou, finalizou a audiência, mas briga desnecessária. Nós, advogados, a gente tem o nosso reino somente na nossa palavra. Mas uma hora a tese não encaixa, às vezes a gente desanima da advocacia, porque todo mundo gosta de ver o glamour. Sim. Pô, ninguém gosta de ver que você fica 2 horas da manhã estudando. Se você representa uma classe igual a OAB, não vê o trabalho que você faz por detrás disso, que todo mundo acha que ganha dinheiro com isso. É voluntário, porra. Você tá lá ralando pra caramba voluntário. Porque você quer uma sociedade melhor, você quer uma advocacia melhor. As pessoas não veem isso. O que as pessoas veem? Ah, tá lá porque quer aparecer. Aparecer nada, senhor. Apareceu, eu apareço dentro da minha casa lá. Eu vou aparecer todo dia dentro da minha casa, deitado no sofá, assistindo Netflix, assistindo um filme, assistindo o que for. Eu vou estar dentro da minha casa no conforto com a minha família. Não tem coisa melhor que você estar dentro da sua casa. Lá é teu reino. Porque na rua é só selvageria, meu amigo. Não existe reino, não. Bom, meu amigo, muito obrigado. Eu acho que a pergunta do Damião foi assim, providencial, porque encerra exatamente com uma fala que nós temos hoje. Realmente, os advogados, é a batalha que temos de cada dia. Ela é dura, ela é sofrida. O cliente acha que realmente é fácil fazer uma defesa. Eu tenho a mesma postura em audiência, eu não bato boca com o juiz, eu trato com respeito. Se indeferiu uma pergunta, conste em ata, eu não vou ficar. Eu não estou lá para provar para o juiz que eu tenho razão. Eu estou lá para fazer a minha defesa. Lógico que você tem que também, a gente tem que saber conduzir aquilo para preservar o teu cliente. Mas eu acho que é por aí. Eu acho que a boa parte também dos nossos colegas, a grande maioria dos bons advogados, dos colegas advogados, atuam dessa forma. A gente tem aquelas pessoas que gostam de brigar, tem aquele espírito da lide, mas isso... É gladiador de Roma. São gladiadores, mas automaticamente isso tem acabado. Mais uma vez eu vou lembrar um outro Podlex, o Pete, que estava aqui, quando ele fala que tem juízes que são combativos e servidores, ele fala, você tem advogados também, mas o tribunal tem feito um trabalho para reduzir isto. E nós também dentro da OAB, quando nós fazemos esse trabalho dentro da OAB, que é um trabalho gratuito, mas a gente tem, a OAB, por exemplo, a OAB Contagem, hoje, sobre a presidência do Rogério, veio sobre a presidência do Santos, para a OAB de portas abertas, mas ela foi sempre focada em cursos, sempre com palestras, sempre exatamente preservando a qualidade do advogado. Então, acho que essa fala sua demonstra isso. O nosso objetivo é para uma sociedade, é para um advogado voltar a ter aquele glamour que nós temos hoje, mas aquele glamour com respeito. Posso devolver uma pergunta para você? Que agora quem é entrevistado é você. Vambora. Só para finalizar aqui. Vambora. Me fala 3 qualidades que é ser um advogado. Quando se fala advogado, quais são essas 3 qualidades, 3 palavras que te remontam na cabeça? Me remontam para o Rodrigo ou para uma pessoa? Falou em advogado, lembra 3 qualidades. Só isso que eu quero saber. Vou falar então o que eu penso. Correto? Claro. Bom, 3 qualidades aí. Defensor do direito, que seria uma qualidade, defensor do direito. Vou pegar uma segunda aí, que seria a pessoa arrogante. Não vou falar que não seria arrogante. Acho que arrogante a gente estaria depreciando. Mas defensor do direito. Pesado, hein, meu irmão? Pesado. Pegar 3 qualidades. 3 qualidades que fala que é um advogado. As pessoas estão confundindo muito, vendo esses arrasta para cima na internet aí e copiando. Advogado é conhecido por técnica, por conhecimento. É o cara que estuda, é o cara que lê, é o cara que dedica. Aí, pega um arrasta para cima aí que faz esses cursos aí e vai lá brigar com o magistrado, vai lá brigar com o promotor, vai lá falar mal dos outros. Mas o cara não estuda, o cara não dedica. E isso está sendo passado para os nossos jovens de hoje. Esse arrasta para cima é perigoso. Porque mostra um mundo que não é. Que o nosso mundo é aquele de qualidade. É da liturgia, realmente, da fala e da compreensão. Porque nós lidamos com seres humanos. Vamos começar a lidar com as máquinas. Estamos lidando já. Julgamentos com robôs. Mas até então, vai ter uma pessoa ali para a gente tratar. Enquanto pessoa, respeito. Enquanto magistrado, respeito. Me desrespeitou, daqui vai, daqui... Fez de lá, vai daqui para lá.
Então, nós temos que pensar quais são as nossas qualidades. O que o cliente vê e o que o magistrado vê na nossa pessoa. Se eu chego numa sala de audiência e o magistrado me vê uma pessoa que não sabe lidar, o que eu estou passando? Qual a imagem? Nós vivemos até então uma só vida. O que nós construímos hoje pode ser lembrado pela eternidade. É isso que a gente precisa lembrar. O modo de vida que nós vivemos hoje. O modo de vida que o magistrado, a gente não sabe. O magistrado, o promotor, o defensor público, a gente não sabe como o cara levantou. Se ele está tendo problema dentro de casa dele ou não. E ele também não sabe dos nossos problemas. Naquele momento que a gente entra para aquela arena, que aquilo ali é uma arena, lá do direito romano, nós passamos a pessoa de um personagem. E o personagem é colocar aquela máscara. Eu, máscara advogado, eu, máscara magistrado, eu, máscara promotor. Naquele momento, nós encenamos a melhor defesa e o melhor julgamento. E com respeito. Perdeu essa personalidade que nós criamos ali, acabou. Acabou o direito. Acabou o respeito. E o que nós exigimos no direito é, sobretudo, respeito. Muito bom. Bom, chegamos aí ao final. Eu sou o Diogo. Bom, Maicon, nós sempre temos aí, né, nossa caneca aos nossos convidados. É um prazer lhe entregar. Muito obrigado aí pela sua presença, pelas Fico suas palavras. Agradeço. Podlex, Damião Santos e Rodrigo Casimiro. E digo a vocês, hoje eu estreio ela. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente esse tempo todo, né? Nosso 8º episódio. Damião, vamos caminhando. Pessoal, muitíssimo obrigado pela audiência que vocês estão nos dando. O Podlex realmente está ganhando aí uma repercussão bem positiva. E isso graças a pessoas como você, Maicon, que vem aqui, que enriquece o nosso podcast. Pessoal, muito obrigado, tá? Um beijo para quem é de beijo. Continua, um abraço para quem é de abraço. Um cheiro para quem é de cheiro. Né? Como diria o Giovanni, que era professor, inclusive, de Direito Penal do Renato Saraiva. Então, fiquem com Deus e até o próximo Podlex. Fiquem com Deus. Antes de encerrar, rapidamente, nós vamos ter daqui a pouco a Black Friday. E vamos estar trazendo um programa, assim, um Podlex extremamente top, ao vivo. Então, já comece a mandar suas perguntas, nós vamos abrir já a caixinha de perguntas. Então, daqui a pouco, dia 18, ao vivo. Quem será convidado? A doutora Hariúcha, diretora do Procon Câmara, esposa do nosso grande amigo Santos. Então, resumindo, e nós vamos falar, né, Damião, um tópico que é muito bom. A Black Friday, ela chega no final de novembro e todo mundo só fala dela na semana. Nós vamos falar um mês antes, ensinar a vocês, aos nossos amigos e todo mundo que nos assistem, aos golpes da Black Friday. Fiquem atentos. Um grande abraço. Um abraço. Até mais. Até a próxima.